Está a ouvir um podcast Renascença. Het is hier afgelopen. Er is applaus van Farioli. Ajax doet vandaag wat het moet doen. É o fim de jogo na Arena de Amsterdão. O marcador mostra Ajax 2, Twente 0. Era suposto ser uma tarde de festejo. Foi a última jornada da temporada 2024-2025. O dia em que o Ajax devia ter levantado o troféu da Eredivisie. Mas não foi isso que aconteceu. O Ajax venceu o jogo, mas perdeu o campeonato. De forma catastrófica. Surreal. A 5 jogos do fim tinham 9 pontos de vantagem e desperdiçaram-na. Geen 37e landstitel in Amsterdam. O mais inesperado aconteceu, diz o narrador da ESPN. Ja, dit is geen tweede plek pakken. Dit is kampioenschap mislopen. Para o Ajax, isto não é o festejo de um segundo lugar, é um campeonato perdido. Ainda há muitos adeptos nas bancadas da Johan Cruyff Arena. Dada a dimensão da catástrofe, até pode ser surpreendente. Mas estão a apoiar, a aplaudir. Por trás dos jogadores abraçados vemos um homem baixado, com a cara escondida entre as mãos. É o treinador Francesco Farioli. Está lavado em lágrimas. Podia ter sido a tarde mais importante da sua carreira. To be here today to cry for what we miss instead of Estar aqui hoje e chorar pelo que perdemos em vez de avaliarmos o que fizemos diz muito sobre o que deram estes jogadores. what these players gives that for me above all. Acima de tudo trouxemos esperança a um clube que estava em dificuldades. Todos queríamos sonhar até ao fim e sonhámos. To dream till the end and we dream it. Perdeu, atenção, Fofana, enquadra-se Fofana, vai lá outra vez Chavot, ainda ganha Frauolt, ainda não desistiu, Frauolt remate e marca! Farioli é hoje líder de um Porto que chegou a parecer imbatível em Portugal. Foi a bomba que Frauolt fez o segundo! Que se mostra capaz de recuperar um título que foge desde 2022. Porto em vantagem por 2-1, depois de ter operado a reviravolta. Um treinador que chegou a Portugal ainda com algo a provar, à procura dos seus primeiros troféus. E acima de tudo, à procura de fugir aos seus próprios fantasmas. Penso que a maioria das pessoas lá no fundo achou que se eles ganhassem aquele jogo seriam campeões, que não iriam entregar o título, que isso não iria acontecer. Ninguém conseguia acreditar. Mas Farioli é muito mais do que um jovem treinador que quer superar o trauma vivido no ano passado. Era um miúdo que queria ser guarda-redes, mas não cresceu o suficiente, que escrevia poemas e que se inspirava com Andrea Bocelli. Queria ser o Papa. I want to be the Pope. Que festejava golos de Del Piero na Juventus e que vibrou intensamente com a triunfante caminhada da seleção italiana no Mundial 2006. Que se licenciou em Filosofia e escreveu uma tese sobre como o guarda-redes é um filósofo. Perché dietro il gioco del calcio, e Farioli lo spiega, no futebol há uma ideia de mundo. Há beleza, há fracasso, há o bom e o mau, há solidariedade entre os jogadores, há todo o mundo. c'è bene e male. O mundo como vontade e representação, disse Schopenhauer. O futebol como vontade e representação, disse Farioli. Come volontà e rappresentazione, dice Farioli. Alguém que emigrou aos 25 anos para outro mundo em busca de um sonho, ser treinador de futebol. Esta é a história de Farioli, contada na primeira pessoa por quem desde cedo o moldou. O pai que queria que o filho praticasse hipismo, os amigos que lhe deixaram as luvas a arder com a potência dos remates, o filósofo que lhe abriu a mente, os que viveram os bastidores do pesadelo em Amsterdão e até o presidente que o contratou, semanas depois de um fracasso monumental. A realidade é que o Francesco é um treinador cotado, revolucionário. Portanto, há uma parte revolucionária no Farioli que atraiu muitos clubes e por isso é que havia muita gente interessada nele. O meu nome é Eduardo Soares da Silva e sejam bem-vindos ao Código Farioli, um podcast de Renascença. Episódio 1, Il Gatto. Para conhecer a história de Francesco Farioli, viajei até à sua terra natal, a Itália. Uma vez mais as nossas mais cordiais boas-vindas a bordo deste padrão Ryanair, o ETR 1040 com destino Pisa. Farioli nasceu no norte da Toscana, numa pitoresca vila chamada Barga. No fim do século XIX, hospedou muitos escoceses e, ao dia de hoje, estima-se que 60% da vila tem essa ascendência. As influências são profundas. Há quem vista o kilt e quem, em vez de dizer si, diga ai. Mas não foi aí que Farioli cresceu.
Massimo e Roberta criaram o seu único filho em Montecatini, uma pequena cidade termal a meio caminho entre Pisa e Florença. Por lá não vivem mais do que 20 mil pessoas e durante muitos anos foi a casa de Francesco. Eu hoje era suposto estar em Estugarda. Sorte é minha. Para mim. E a culpa é tua. Estamos a ouvir Massimo Farioli, o pai. Conta-me que era suposto ter voado na véspera para assistir ao Estugarda Porto. Foi o trabalho que o reteve em Itália e que sorte a minha, porque quem melhor que o pai para me contar quem era Farioli antes de sonhar com o 4-3-3, bolas paradas e Victor Fraolt. A paixão do Francesco era ler e escrever. Sim, ele escreveu muita poesia. Acho que até hoje continua a escrever poesia. Mas a leitura sempre foi uma coisa maravilhosa para ele. Uma coisa maravilhosa para ele. Desde cedo que a família lhe apresentou os encantos das artes. Lia, escrevia e apreciava os tenores italianos. A música que ascolta lui A música que ele ouve vai desde Andrea Bocelli à música mais moderna. Gosta de clássica, sempre gostou do mundo da música, mas a maior paixão era mesmo a escrita. É sempre piaciuto um pouco tudo aquilo que era o mundo da música. Esta sensibilidade talvez explique a decisão de, anos mais tarde, estudar filosofia, um tema que vamos explorar no próximo episódio. Mas Francesco não era um miúdo comum e destacava-se dos restantes. Gli piaceva vestirsi com a jaqueta e a gravata, andava à escola, magari... Ele, quando tinha 8 ou 9 anos, gostava de vestir um blazer e uma gravata. Ia assim para a escola. Talvez existisse alguma rapariga em que estivesse interessado. Sono quelle cose che poi dopo ti fanno capire. Mas todas estas pequenas histórias fazem-te perceber que tínhamos à frente um miúdo que não era diferente, mas era um pouco especial, isso sim. Um pouco especial, questo sim. Máximo passava muito tempo fora de casa em trabalho. Até ao ano passado, os pais eram donos de um restaurante, uma osteria tipicamente italiana. E o pequeno Francesco foi absorvendo muitos dos gostos da mãe Roberta e dos avós com quem vivia. É stata un'educazione, credo, molto semplice, porque... Ele teve uma educação, creio que, muito simples. Sempre foi um rapaz com a cabeça no sítio certo. Um ragazzo inteligente. Um miúdo inteligente, mas isso, repito, aconteceu porque ele vivia numa casa onde também viviam os avós. E quando cresces com os avós, cresces mais rápido que os outros. É cresciuto molto prima di tanti altri, não? Quindi... Quando podia, Francesco até ajudava no restaurante. Nunca foi de ficar muito tempo parado. No, Francesco, quando aveva 10 anni... Quando o Francesco tinha 10 anos, na festa da aldeia onde vivíamos, foi às associações pedir para ajudar. Queria ser voluntário e trabalhava como empregado de mesa logo com 10 anos. Quindi andava a fare il cameriere già a 10 anni. Gli è sempre piaciuto... Ele não gostava muito de estar fechado em casa e queria ajudar os outros. Ele ajudava muito. Variare, sì, aiutare gli altri, lui ha aiutato molto. Farioli lia, escrevia e ajudava os avós. E foi talvez num desses dias, sentado no sofá com o seu nono, que ligou a televisão e descobriu uma nova paixão: o futebol e a Juventus. Gol di Fabrizio Ravanelli, Juventus 1, Ajax 0. Lui è sempre stato un appassionato di calcio col suo nonno della Juventus. Ele sempre foi um grande apaixonado pelo futebol, como o avô, que era adepto da Juventus. Era um miúdo que via todos os jogos de futebol. Para ele, o futebol era a sua vida. Ravanelli, attenzione, gol! Faz todo o sentido. Farioli cresceu na década de 90, em Itália, no boom da Série A. Os mais românticos ainda hoje suspiram por aquele encanto e aquela elegância do calcio. Zidane, slalom straordinario, fa del piede! Ancora Edmundo, il tiro, arriva Batistuta, gol! Sbaglia il controllo, poi Pave! Nedved! Ancora Buffon, miracolo! A Juve de Baggio e de Del Piero, de Zidane, o Milan de Maldini e de Baresi, a Lazio de Nedved, de Veron, de Sérgio Conceição. E gol di Sergio Conceição! A Sampdoria que chegou à final da Champions. O Parma de Cannavaro, de Crespo, de Tomás Brolin. Se quiser, nunca mais saiu daqui. O Inter de Ronaldo, de Zanetti. 2-0 per l'Inter! Cristiano Zanetti! Rui Costa e Batistuta a espalharem magia no mítico Artemio Franchi, logo ali ao lado em Florença, a tão poucos quilómetros de distância. Inzaghi in area di rigore, mette giù! Incredibile! Amici, questo è calcio! Era sequer possível Farioli não se apaixonar por futebol? Suo ídolo Buffon. O seu ídolo era o Buffon. O Buffon e o Del Piero sempre foram os jogadores que ele tinha em maior consideração. Um pouco em consideração, O pai tentou encaminhá-lo noutro sentido, mas a decisão estava tomada. Giocare a calcio. E quando era piccolo,
lo portavo a hippica. Quando ele era pequeno, levava-o a fazer hipismo. Sempre gostei de hipismo. Queria ter um filho que soubesse andar a cavalo. Sapesse andare a cavallo. Però lui... Mas ele disse-me, quando tinha uns 6 ou 7 anos, olha pai, quero é ser guarda-redes. Io voglio fare il portiere. Em Montecatini não há nenhum estádio maior do que o hipódromo. Máximo levou ali a ver as corridas, os desfiles, mas não levou a melhor. Depois de passar o hipódromo, não são mais de 2 minutos de carro até estacionarmos no Campo Sportivo Renzo Brizzi, casa do Margine Coperta. Foi o primeiro clube de Farioli. Ciao, mi chiamo Eduardo, jornalista portuguese. Apresento-me e conheço o tratador da relva e dos equipamentos. Estão à espera dos miúdos para o treino da tarde. Pergunto-lhes se posso falar com alguém dos tempos de Francesco Farioli. Parto do pressuposto que todos saberiam que fez ali a maior parte da formação. Farioli, chi è? Francesco Farioli. Allenatore de Porto. Sì? In Portogallo. Sì. Portiere de Margine Coperta. Ha giocato qui? 8 anni. Sento-me no muro e ficamos à conversa. Montecatini é um sítio pitoresco. Fica numa espécie de vale entre montanhas. Não há muito ruído, ouvem-se os pássaros e à distância vê-se Montecatini Alto, uma aldeia no topo de uma colina. O tempo passa rápido com uma paisagem destas pela frente e quando te perdes a falar sobre os portugueses que encantaram o futebol italiano e também dos que não encantaram. Alberto Costa, Porto, ha ido a Porto con Farioli. Jorge Andrade. Sì. Tiago Mendes. Ne venuti tanti qui. Dimas. Já perceberam que eu não parlo molto bene italiano e eles nem sequer arranham o inglês, mas o futebol é uma língua universal. Rui Barros. Barros è da Juventus. Pequenito, piccolo, goleador piccolo, centroavante. Camminava. Anche con Senzao piccolo. Anche con Senzao è piccolo. Anche papà ha giocato nella Lazio. Lazio Inter. Colocam-me em contacto com António Bongiorni, que vive na cidade vizinha, Lucca. Encontramos-nos numa esplanada enquanto desfrutamos de um expresso bem tirado. Perfeito, grazie. Bongiorni teve uma carreira discreta como jogador, mas orgulha-se de ainda ter feito uma temporada na Série A. Será certamente mais recordado pelo que fez depois de pendurar as botas. O Margine Coperta era uma academia da Atalanta e ele estava responsável por detectar talento. Desenvolveu um olho especial para separar o trigo do joio. Foi ele que descobriu Montolivo, Pasini, Bonaventura, jogadores que chegaram à seleção italiana. E foi assim que conheceu Farioli. Tinha 6 anos de idade. Ragazzo sempre allegro, col sorriso sulle labbra. Era um rapaz muito alegre, sempre com um sorriso na cara, sempre pronto para as brincadeiras. Era um dos melhores, dos mais inteligentes, era muito atento e pensativo. Uno dei più attenti e anche un ragazzo molto riflessivo. Descreve Farioli como o capobanda, o chefe do gangue. Era um miúdo, mas à sua maneira já liderava quem o rodeava. Ma Francesco, quando c'era qualcosa che non andava, che era successo qualcosa... Quando alguma coisa não corria bem, ele estava sempre presente. Era o capobanda, o líder do gangue, como se diz por aqui. Era um bom miúdo, vivia a vida como deve ser vivida naquela idade. E viveva la vita come dovrebbe essere a livello giovanile. A Academia Margine Coperta chegou a ser uma das melhores em Itália. Foram até campeões nacionais no escalão de sub-15. Mas para um estrangeiro como eu, o nome do clube não diz nada. O Margine Coperta não tem nem nunca teve futebol sénior e foca-se exclusivamente na formação. E para cumprir essa tarefa, contava com alguns dos melhores do mundo. Ele teve a sorte de ser treinado pelo Enrico Albertosi, um grande guarda-redes italiano. Um dos ídolos dele era, sem dúvida, o Albertosi, que o treinou no Margine Coperta. Albertosi é um antigo guarda-redes, uma lenda. Jogou nas décadas de 60 e 70. Esteve em 4 campeonatos do mundo e foi campeão europeu pela Itália em 1968. Mas chega uma altura na formação em que o futebol começa a ficar mais sério. Conheci-o quando tinha 13 anos, no Margine Coperta. Eu era o treinador, ele era o meu guarda-redes. Estamos a ouvir Massimiliano Magliulo, que passou a ser o treinador da equipa de Farioli. Lui avevamo un rapporto particolare perché lui era molto più grande dell'età che aveva. Ele parecia mais velho, tinha mais maturidade.
Ele era demasiado pequeno para ser guarda-redes, mas era muito forte. Era explosivo e tinha carisma na baliza. Comandava i compagni, dava disposizioni. Malhoulho toca num ponto essencial na história de Farioli como guarda-redes: a altura. Francesco não é um homem alto. E essa é uma característica importantíssima para quem tem de defender uma estrutura com quase 2,5 metros de altura e 7 metros de comprimento. Quando o futebol começou a ser mais sério, Farioli perdeu espaço. E assim terminou a aventura no Margine Coperta. Tinha 14 anos. Hoje o clube já nem sequer existe. É uma história triste. A pandemia deixou marca e o Margine Coperta fechou portas por problemas financeiros. O campo onde estive é agora do My Tuscany, um clube que se ergueu no lugar do Margine Coperta. E uma das últimas conversas entre Bongiorno e Farioli foi precisamente sobre isto. A última vez que conversamos, ele estava em Margine Coperta e mandou-me uma mensagem a dizer: António, que tristeza, o nosso clube era um dos melhores em Itália. O olheiro Bongiorno já se reformou, desfruta do dolce fare niente em Lucca. Já Massimiliano Malhoulho ainda está no ativo e fez carreira a treinar apenas as camadas jovens. E foi em 2002, quando Farioli tinha 14 anos, que decidiu deixar o Margine Coperta e aceitar uma proposta de um pequeno clube de Pisa. Eu mudei de clube para o Freccia Azzurra e ele queria ficar comigo. E lui è voluto stare con me. Quatro vezes por semana, um motorista levava 3 miúdos de Montecatini até Pisa para os treinos. Um deles era Farioli. Faço o mesmo percurso em direção à cidade da Torre Inclinada. Chego cedo, são 4:30 da tarde e há um treino marcado para as 6. Dá tempo para observar bem o estádio. Ou melhor, não é bem um estádio. Talvez o mais correto seja chamar de campo. Há uma pequena casa de apoio, algumas arrumações, bicicletas antigas encostadas a um canto e um enorme espaço, com mais terra batida do que relva. É um campo pitoresco porque é a muralha da cidade que rodeia a arena. Foi aqui que Francesco continuou em busca de um sonho. Malhoulho gostava muito de Farioli. Era um adolescente e até podia ter a limitação da altura, mas compensava com tudo o resto. Ele sabia tudo, era muito carismático. Tinha 15 anos, mas já estava no comando. Era um guarda-redes que via muito futebol e documentava tudo sobre si mesmo. Sempre, anche a 16, 17, l'allenatore dei portieri. A meu convite, o clube fez uma convocatória. Todos os que se cruzaram com Farioli foram convidados para um encontro naquela tarde. Lorenzo Carmignani e Francesco Pecchia não perderam a oportunidade. Foram colegas de equipa de Farioli. He was our goalkeeper. Ele foi um dos melhores guarda-redes com quem joguei. The best goalkeeper I've ever played with. Estamos a ouvir Francesco Pecchia. I vividly remember the final of the Regional Cup. Lembro-me perfeitamente de uma final de um torneio regional contra o Pisa. Nós vencemos. Ele fez um jogo incrível, defendeu tudo, manteve a baliza a zeros. I'm shaking because Até estou a tremer, porque sinto uma grande amizade por ele. Still feel for him. Carmignani tem memórias semelhantes. Giocavo com Francesco, era um atacante. Eu era avançado, lembro-me muito bem dele. Já na altura tinha uma mentalidade profissional, vivia o futebol como vivo hoje. Era alguém que puxava por ti para seres melhor, mas nunca pensei que chegasse a este nível. Era um ragazzo d'oro, bravissimo. A passagem de Farioli pelo Freccia Azzurra nem sequer foi muito longa, mas deixou marca. Durante muitos anos, Pecchia ia até Montecatini para o aniversário de Farioli. Jantavam, iam para as danceterias e dormiam em casa do guarda-redes. Boas memórias. A vida acabou por levá-los por caminhos diferentes. Nem Pecchia, nem Carmignani hoje estão ligados ao futebol e o contacto foi-se perdendo. I went to his birthday for another. Eu fui ao aniversário dele por mais 10 anos, depois de deixarmos de ser da mesma equipa, e agora ele é o Francesco Farioli. Now it's Francesco Farioli. Os miúdos da geração de 89 do Freccia têm um grupo no WhatsApp. Por vezes juntam-se para jantares e falam da bola. Farioli ainda faz parte, mas nos últimos anos tem vindo a responder cada vez menos. Não responde mais, porque é super empenhado, però... Ele já não responde, agora está muito ocupado. I have goosebumps.
talking about Francesco, like Fico arrepiado quando falo dele. Ainda somos próximos, não geograficamente, mas no coração, na cabeça. Às vezes ainda lhe mando mensagem, ele já não responde, mas não quero saber. Sinceramente, não quero saber. Só quero provar que ainda estou aqui, ainda sou o Francesco de 2003. I'm still the Francesco of 2003 and Eu quero vê-lo a vencer a Liga dos Campeões. UEFA Champions League. O sol vai se pondo numa tarde de primavera, o dia de nostalgia. Atuais diretores, antigos diretores, ex-jogadores, ex-treinadores, até um jornalista local do La Nazione. Todos à conversa sobre o Freccia Azzurra, as memórias do início do século e muito, muito Farioli. Rogério Krupi era o diretor desportivo desse tempo e trouxe algumas fotografias para me mostrar. Where is he? Pictures, Castelfiorentino, Farioli. São imagens da equipa de Farioli num torneio em Estocolmo. O pequeno Francesco está sempre de sorriso rasgado. Em 2 fotografias está abraçado a uma rapariga. Malholho ainda tinha algum cabelo. É uma viagem no tempo para todos os que me rodeiam. Farioli, eccolo. Krupi não se poupa no entusiasmo ao recordar Francesco. Ragazzo molto simpático. Era um miúdo muito simpático, amigável. Era o capo-banda. Tinha muita personalidade e criava um bom ambiente. Não fez carreira como guarda-redes porque não era suficientemente alto, mas aplicava-se muito, trabalhava muito, com boa reação. Era um gato, chamávamos-lhe o gato. Era muito bom entre os postos. Noi diciamo cat, gatto. Fra i pali era molto bravo. É quase surreal quando todos os fins de semana liga à televisão e lhe aparece alguém que viu crescer. Siamo tutti tifosi di Farioli. Anche ieri ho visto che... Somos todos fãs do Farioli. Ainda ontem ele empatou com o Mourinho. Mourinho, sim. É tão estranho. O Mourinho ganhou tudo em Itália com o Inter, esteve na Roma. Farioli si è fatto dal basso. Mas o Farioli teve de começar por baixo. É Krupi que me apresenta a Renato Pampa. Era o treinador dos guarda-redes do Freccia. Era nato con nel sangue aveva lo stile del portiere, insomma. Ele nasceu com o dom, ser guarda-redes estava-lhe no sangue. A função era natural para ele. Ele defendia muitos penaltis, era explosivo, só não tinha o que a natureza não lhe deu, a altura, mas compensava de muitas outras formas. Não se raccontano le novelle a Farioli. Não consegues enganar o Farioli, ele é atento e muito inteligente. Pampa conta-me que alguns anos depois de ter trabalhado com Farioli se reencontrou com Krupi e foi ele que lhe contou que Francesco tinha dado treinador. Difatti a me dopo molti anni ho trovato il direttore sportivo. Muitos anos depois cruzei-me com o diretor desportivo do Freccia Azzurra. Ele disse-me, sabias que o Francesco fez carreira? Eu olhei para ele confuso e disse, que carreira? Hoje em dia, se os guarda-redes não têm 1,90 m, nem sequer os deixam equipar. E ele, não. Ele é treinador de guarda-redes. Deves tê-lo convencido porque ele gostava muito de trabalhar contigo. Ele estava a dar um estágio em Viareggio. E io vado a Viareggio, sono andato a Viareggio, mi sono messo sulle tribune così. Fui lá, sentei-me na bancada, ele estava a treinar alguns miúdos. Quando me viu, parou tudo, abriu o portão e veio dar-me um abraço. Esse é o Francesco Farioli. Francesco Farioli era anche questo, insomma. Já lá vão mais de 20 anos, mas Farioli nunca esqueceu Pampa. Contou-lhe que foi pai e vão mantendo a conversa em dia. Pampa está orgulhoso, sabe que foi uma boa fonte de inspiração. Tem um sorriso estampado na cara durante toda a conversa. E lui, quando me manda messaggino... Quando me envia mensagem, ainda me chama Mister, mas o verdadeiro Mister é ele. Lui é um Mister. Francesco acabaria dispensado do Freccia Azzurra. Nos últimos anos de formação, passou por outros clubes, de cada vez menor dimensão. Tau de Altopascio, Polisportivo Orentano, onde já começou a jogar com os séniores, e terminou a carreira no Fucecchio, depois de uma grave lesão. Não, Francesco ha avuto um infortúnio importante al polso. O Francesco teve uma lesão grave no pulso e foi operado. A operação foi um sucesso e fez enquanto ainda era guarda-redes. Mas depois voltou a ter lesões, porque jogar contra adversários na casa dos 30, 33, 35 anos não é fácil quando se é guarda-redes. Facendo il portiere non era um ruolo molto semplice. Estamos a ouvir novamente o pai Massimo. Lui non ha mai voluto un motorino.
Ele nunca quis ter uma scooter, nem queria beber Coca-Cola, vinho ou coisas do género, porque o seu objetivo sempre foi tornar-se um atleta profissional e foi isso que fez. Quindi lui ha sempre fatto questo. Já entendemos que Farioli, mesmo ainda miúdo, era alguém que já pensava diferente e que refletia sobre o futuro. Malulho via alguém muito ambicioso. O que me ricordo é sempre... O que me lembro do miúdo é que ele queria voar. Mas com 17, 18 anos, Francesco já tinha percebido que não iria ser ele o próximo Buffon. A lesão só antecipou o desfecho, mas Máximo não recorda o fim da carreira do filho como uma enorme desilusão. Jogar num dos pequenos clubes aqui na Toscânia não fazia muito sentido. E já que tinha tido essa oportunidade de aprender e estar apto para treinar miúdos pequenos, acabou por ser uma satisfação. É stata uma bela satisfação. Certamente que não terá sido fácil para Francesco deixar de vestir as luvas, de fazer os colegas rir no balneário. O dia em que já não era mais o Capobanda, o gato da baliza. Mas os 15 anos que se seguiram levaram-no ao Porto. Francesco Farioli como novo treinador do Futebol Clube do Porto. E de certa forma, não ter esticado em altura até pode ter sido uma bênção disfarçada. Na altura nós não conseguíamos sequer imaginar algo tão grande. Estamos a ouvir novamente Francesco Pecchia. Mas se havia alguém que pudesse chegar lá, era ele. Desde essa altura que já tinha outra mentalidade, ele tinha outra paixão pelo futebol. Por isso eu não posso sequer pensar noutra pessoa que conseguisse fazer tudo isto. Mas talvez tenha sido melhor ser desta maneira. Mas quem melhor do que o próprio Francesco para nos dizer como se sentiu? Poucos anos depois, Farioli licenciou-se em Filosofia. Concluiu com uma tese sobre a estética do futebol e do guarda-redes. Conta essa história no próximo episódio, mas por agora fica uma passagem dessa mesma tese. Passaram 2 anos desde que escolhi tirar a minha camisola de guarda-redes para vestir a de treinador. Ainda hoje, depois de algum tempo, recordo esse momento através de umas palavras que escrevi na noite em que tomei a decisão. Não renego estes versos, são ainda uma constante fonte de reflexão nos momentos mais difíceis e quando tudo parece correr mal. Farioli incluiu na tese um poema que tinha escrito numa noite em 2010, o momento em que disse adeus ao seu maior sonho. O título é A Solidão do Número 1. Sozinho e com o peso nos ombros de um número que não é um número, mas é um número. É o início, é o fim, é parte de um todo sem o qual o todo não seria. É a responsabilidade, é paixão, é amor por nós próprios, únicos e irrepetíveis. É contemplação da vida e é a própria vida. É a vontade de enfrentar o mundo com um olhar orgulhoso. É preparar-se para a batalha, orgulhosos de a combater sozinhos, sabendo que o risco de perder é muito mais alto do que o de vencer. É desafiar a morte, desde o primeiro suspiro. Sabemos que morremos, mas vivemos. Sabemos que podemos perder, mas jogamos na mesma. Jogamos um jogo não convencional, jogamos aos dados com as situações, muitas vezes esforçamo-nos por antecipar o futuro e, se não formos capazes, esperamos de pé o presente, agarrando o futuro através de uma bola. Somos homens sozinhos porque ficamos de pé, mesmo que a bola tenha passado e o golo tenha sido marcado. Ficamos ali. Estamos sempre ali. Se a dor nos pôs no chão, levantamo-nos poeirentos, mas com uma alma áurea, que continua a ser a inveja de todos aqueles que, números 1, não poderão jamais ser. Os jogos passam, os episódios ficam, e com eles permanece o olhar de quem te estava próximo, número 1 como tu, pronto a apoiar-te e a fazer-te levantar depois de um domingo torto. Somos realmente solitários, então? Na aparência, sim, mas sabemos que nos ombros carregamos um número vivido e sentido. Com isso em cima, não estaremos nunca sozinhos. Uma vez despida a camisola do jogo, não se iludam que tudo tenha acabado. O número 1 fica tatuado nas costas. Para sempre. No próximo episódio falamos de estética, de filosofia e do treinador improvável que inspirou Francesco. Ma lui è la prova provata che la filosofia può davvero darti una marcia in più. O meu nome é Eduardo Soares da Silva e este foi o primeiro episódio do podcast O Código Farioli.
Neste episódio foram utilizados sons de arquivo da ESPN holandesa. A ideia original, produção, entrevistas e guião são da minha autoria, Eduardo Soares da Silva. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, com apoio do Diogo Casinha, Paulo Teixeira e José Luís Moreira. A revisão e coordenação multimédia é da Catarina Santos. A conceção gráfica é do Rodrigo Machado. Redes sociais a cargo da Daniela Espírito Santo. O apoio à produção é do Rui Leitão e Inês Braga Sampaio. A coordenação Bola Branca é do Luís Aresta e Hugo Tavares da Silva. A coordenação editorial dos podcasts Renascença é da Maria João Cunha. Se gostou do episódio, pode comentar, partilhar e avaliar no Spotify, Podcasts ou onde ouve os seus podcasts. E subscrever o canal da Renascença no YouTube. Pode também escrever-me para eduardo.silva@rr.pt. A seguir, O Pensador. Renascença Podcasts.